Nós estamos estudando, e é um estudo que eu queria trazer aqui há um tempo, e nós falamos a semana passada aqui, deixa eu colocar aqui, abrir para mim. Estávamos tratando sobre a proposta de Deus para o homem. E eu não falo de profecia, estamos tratando sobre a proposta real da existência, a proposta real da criação, de todas as coisas, da nossa criação. Você foi criado porque Deus quis estabelecer coisas por causa de você. Você foi criado e as coisas foram criadas, na verdade, por causa de você. Se não houvesse homem, não ia ter terra. Não ia também ter este céu e essa terra. O propósito de Deus criar essas coisas foi por causa de nós, homens. Você entende isso? A figura principal aqui é você. A figura principal aqui deste sistema, ainda e até o final, segundo o coração de Deus, vai ser você. Não vai ser lugares, não vai ser casa, não vai ser bens, não vai ser absolutamente nada, a não ser você mesmo. O propósito real de Deus, os olhos de Deus estão nos homens, porque Deus criou com um propósito. Sabe qual é o maior problema de que pessoas nascem, vivem ruim, vivem mal, uma vida humana mal, e morrem mal, porque nunca descobriram o propósito da sua existência. Mas quando você se encontra, meu filho, aí o negócio muda. Quando você se encontra, você entende para que nasceu, você vai correr para o lugar onde Deus projetou para você. Aí lá está a sua alegria, lá está seu prazer. Você vai na rua, você vai comprar algo numa loja, você vê pessoas com raiva, lhe atende com raiva. Por quê? Está fora do lugar. Está lá por causa de um dinheiro, mas não tem prazer e nem tem habilidade. Fora do propósito, fora do plano. Eu acho que esse é um dos maiores enigmas para uma pessoa, é saber o propósito de Deus em sua própria criação. Você já parou no espelho e olhou para você mesmo e disse, você entende os seus propósitos? Você acha que você só nasceu porque sua mãe e seu pai se amavam e aí tem o processo natural? Não, de forma nenhuma. Mas quando Deus implantou você aqui neste mundo, certamente deu habilidades, porque tem propósito. Encontrando este propósito, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Ou com muito, ou com pouco, não importa. Importa é que esteja bem. Bom, quando você encontrar uma pessoa na rua, e ela não estiver de bem com ela mesmo, fala para ela, olha, você ainda não encontrou seu propósito. Um dia que você encontrar, um sorriso brota do seu rosto. Aleluia. Você já viu um jogador de futebol? Está alegre, correndo atrás de uma bola, e está alegre. É ou não é? A irmã, o marido é que sabe. Às vezes está mais alegre do que às vezes em casa. Está alegre, correndo atrás de uma bola. Olha, ele tem habilidade para jogar bola e fazer o povo feliz. Os outros daqui bancada estão tudo rindo, e aquela alegria, com aquele coração. Aí, joga rindo, leva uma pancada aí. Amém, amém. Mas não é disso que eu vou falar. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço o espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento e de revelação, para acompanhar o raciocínio da tua verdade, que liberta, que restaura, que estabelece os teus propósitos em nós. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Então, eu estava falando a semana passada a respeito desta condição da criação. E eu disse a semana passada, vou refrescar um pouco, que pouco se compreende com relação a o fato da criação. As pessoas atribuem, eu vou dizer de novo, eu tenho a coragem de dizer isso, que eu vou dizer. Eu vou partir para a redenção para poder explicar o fato da criação.
é que as pessoas atribuem, e o ponto principal das Escrituras é a redenção. Cristo ter vindo, ter morrido por nós. E aí as pessoas pensam que nós só nos tornamos filhos porque Ele pagou o preço do pecado. A gente acha que todo o sistema e tudo se resumiu em um propósito, a cruz do Calvário. E as pessoas se esquecem que ir para a cruz, e só foi para a cruz Jesus, por causa de um acidente que houve no princípio. A gente sabe muito bem que é a queda do homem. Se a gente achar que o ponto principal aqui é a redenção, eu vou dizer de novo, vou refrescar outra vez sua memória. Isso significa que dentro do projeto de Deus, Deus incluiria o pecado no mundo, só para dar queda, para poder Cristo vir. Você lembra que eu falei a semana passada? Se você não veio, você pode até no YouTube, acho que está lá também, já está lá, é isso mesmo. A aula 1 já está lá. E eu não vou perder tempo com isso, eu vou prosseguir. Porque o entendimento entre muitas doutrinas é que a base fundamental de tudo ocorreu por causa da cruz. Tudo ocorreu para Cristo ir para a cruz. Parece que tudo ocorreu, o nascimento de toda aquela genealogia, tudo isso foi para Jesus Cristo vir para o mundo, para morrer em uma cruz e derramar seu sangue. Fica parecendo assim. E aí dentro deste propósito, a gente vai incluir tudo que foi feito, parece que foi programado para chegar aqui. Mas a Bíblia trata que a circuncisão, que foi o pacto feito entre Deus e Israel, era o conserto. Esta palavra, circuncisão, no original, ela tem a conotação de um conserto. Era o pacto do conserto. Se era do conserto, é porque houve uma quebra, é porque houve um acidente, porque não fazia parte do planejamento. É o conserto. E de fato Cristo veio consertar o que estava destruído. Cristo veio resgatar o que estava perdido. Para estar perdido tem que estar achado. Eu vou tratar assim para você lembrar. Nós não nascemos perdidos. O plano de Deus para a criação do homem, o primeiro homem não nasceu perdido. Se o projeto fosse esse, o primeiro homem nascia perdido e naturalmente Cristo viria, porque o homem nasceu perdido para ser achado. O primeiro homem não nasceu perdido, tinha comunhão com Deus. O primeiro homem tinha relacionamento com Deus, conversava, era abençoado, estava no Éden, delícia de Deus. O primeiro homem estava estabelecido dentro do começo do projeto de Deus para o homem. E a Bíblia diz bem claro em Romanos que o pecado, tomando ocasião, oportunidade, enganou, o aprisionou e o matou. E por isso todos os homens, a partir de Adão, se considerando a Bíblia como mortos, todos os homens mortos. Daí todos os homens mortos, nasce o plano da redenção. Eu quero que você abra aí, não, eu não vou partir isso para agora não, talvez dê tempo, talvez não dê, acho que não vai dar tempo não, só tem 1 hora para fazer isso, mas eu quero que você abra em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, nós vimos lá que em Ezequiel, livro de Ezequiel, deixa eu ver se eu, Mateus capítulo 3, nós vamos andar um pouco na Bíblia hoje, viu, irmão? Estamos aprendendo e precisamos andar um pouco na Bíblia. Mateus capítulo 3. Nós vimos que em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26 e no verso 27, Deus fez uma proposta ao homem. Deus prometeu fazer uma aliança com o homem, onde dentro desta aliança, era nova, é esta que nós vivemos hoje, ele diz que tiraria o coração de pedra do homem, colocaria um coração de carne, tiraria, e esta é a versão King James, atualizada, tiraria o espírito do homem, que era a sua natureza,
e implantaria a nova natureza, o novo espírito, o espírito recriado, não o espírito curado. Essa é uma linguagem que é usada por algumas doutrinas. Cura, o espírito está curado, mas o espírito é recriado. A palavra original é recriação, não cura. Se você está com o braço ferido e passou o remédio, seu braço foi curado, mas permanece o mesmo braço. Mas se você fosse tirado este braço e criado outro, recriado, para se recriar precisa de tirar o antigo, porque foi recriado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criação ou nova criatura, não é a mesma. Então o espírito não foi curado, o espírito foi recriado. E segundo esta palavra chamado novo nascimento, e eu acho que eu falei da semana passada, a palavra novo nascimento, a conotação do novo nascimento, nascer de novo, é nascer outra vez. Por isso Nicodemos faz aquela pergunta, e ele diz: é necessário que o homem nasça de novo, nascer outra vez. A palavra de novo é uma palavra que a conotação dela no original trata-se de que, para acontecer o de novo da Bíblia, do original, o nascer de novo, como disse Jesus, era fundamental, era imprescindível que a própria pessoa que fez criasse ela outra vez. Era como se Da Vinci criou um quadro, pintou um quadro. Aí eu tenho muitas habilidades como Da Vinci, aí eu pegava o quadro dele e fazia uma cópia. E eu pintava o mesmo quadro, mas dentro, e eu apresentasse, era o mesmo quadro. Ele não podia ser de novo, porque ele era uma cópia, era uma réplica. Para ser de novo, dentro da conotação bíblica, teria que Da Vinci vir da morte, sair, ressuscitar, pegar o material de novo e repintar o quadro. Mesmo que ele fizesse outro quadro, mas se fosse ele, era considerado como fez de novo. Era o que chama-se de nascer de novo. Se você não entendeu bem, isso é tão profundo que você não tem ideia. Deus teve que criar você de novo. Para acontecer o que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Só Deus poderia recriar o homem outra vez. Recriar o espírito do homem outra vez. Senão, a conotação do de novo não era válido, era uma cópia. Só o autor da mesma vida poderia dar vida de novo à mesma criatura. Meu Deus! Isso é nascer de novo. É o próprio Deus recriar você outra vez. Então o homem não foi curado. É uma linguagem, até entendo, compreendo essa linguagem. Quer dizer a mesma coisa. Para mim não quer dizer, mas para alguns querem dizer. Talvez eles não entendam esta questão que nós estamos falando aqui. E não entenda que o Espírito é curado. Ele nos curou. Até cantamos aquela canção, você me libertou e nos curou. Nós entendemos pela cura física, mas na verdade o autor da canção está falando do novo nascimento. E nos curou do novo nascimento. Mas para nós que compreendemos, que estamos compreendendo, estudando, então o Espírito do homem foi recriado pelo mesmo autor que criou a primeira vez. Seu próprio Deus, seu Pai. Nascer de novo. Era necessário. Para que nascer de novo? E por que nascer de novo? Para continuar o plano de Deus para o homem. Vou tentar deixar um pouco mais claro. Então nós vamos para... Sim, então Ezequiel ele fala que tiraria o espírito e colocaria um novo. E na Bíblia é um novo espírito. Um novo, não o mesmo, um novo espírito. E além do mais, ainda ele diz, colocarei o meu espírito dentro do homem. Troca de coração, que é a sua natureza, troca do espírito, e implantou o próprio espírito dele dentro do homem.
Então você já viu que você não é pouca coisa, né? Você tem que entender a obra redentora. Coração novo, natureza nova, espírito novo e ainda o Espírito de Deus. E por meio deste Espírito que nos adotou como filhos é que nós podemos clamar, Abba Pai. E Deus de fato agora é nosso Pai. Deus não é o nosso Pai por causa do sangue derramado. Deus não é o nosso Pai por causa do sangue derramado. O sangue derramado foi para pagamento dos pecados. Você tem que entender. O sangue, a morte de Cristo na cruz tinha um propósito. E eu vou debulhar ela um pouco para você compreender. O que aconteceu lá na cruz? O que ocorreu lá no madeiro? Nós não somos filhos de Deus, eu vou repetir de novo, por causa do sangue. Nós somos filhos de Deus por causa do Espírito de Deus. Que por meio dele clamamos, Abba Pai. Se o sangue de Jesus nos limpasse de todo o pecado e o Espírito não penetrasse dentro de nós e não fôssemos uma nova criação, que não era possível, não poderia chamar ele de Abba Pai. Está escrito em Romanos. O Espírito que nos adota como filho e por meio dele clamamos Abba. 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 Mas sem o derramamento de sangue não poderíamos ir para o estado de um novo nascimento. Sem o derramar do sangue, eu quero colocar tudo no seu devido lugar. Eu não vou invalidar nada aqui, eu só vou colocar as coisas em ordem, para que a gente possa compreender o que ocorreu com Cristo, que vai refletir na nossa vida. Você vai ter convicção do plano de Deus, incluindo a restauração, que é esta que eu estou falando aqui. Então vamos lá, Mateus capítulo 3. Então este foi o plano da aliança que Deus fez com o homem. Deixa eu ver, 3, verso 2. Verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, vamos dizer o que é que João dizia, porque João era o propulsor de Jesus, ele veio para abrir as portas. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já está o quê? Próximo. Vai lá para o capítulo 4, verso 17. Esta passagem é quando Jesus é batizado por João e ele vai para o deserto para ser tentado. Então, verso 17 diz, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, a mesma palavra que usou João, vindo antes de Jesus. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está por vir. Arrependei-vos, porque o reino de Deus, Jesus disse, já está bem próximo. E de fato já estava lá. Nós vamos entender isso. Então qual era a proposta de Deus para os homens? Qual era a proposta de Deus para os homens? O reino. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Diga, está ficando bem claro que a proposta de Deus para mim e você é o reino. Por que ele não falou sobre pecado? Por que ele não falou nada sobre derramar de sangue? Porque o que ia acontecer com Jesus só fazia parte da vida de Jesus. Porque a obra da redenção não tem participação humana em nada. Porque aquilo que ia ocorrer com Jesus, em sua entrega, desde os céus, saindo, vindo para a terra, nascido de uma mulher, viver, começar o seu ministério, entregar, morrer, não dependia de nenhum homem. Era uma obra que foi estabelecida por Deus, só com Deus
o Filho e o Espírito. E a proposta de Jesus, depois de João, era a mesma, não mudou. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está bem próximo, está acessível. Tudo que Deus quis dar ao homem foi o reino. Foi o reino dos céus. Tudo que envolvia os céus. E Adão já estava desfrutando, irmão. Você lembra que Adão estava desfrutando? Adão estava no Éden. Delícia de Deus. O qual, por causa da sua transgressão, foi tirado da terra, o Éden. Adão tinha acesso à árvore da vida. O qual, segundo João, em Apocalipse, está lá, mas foi arrancada daqui. Então Adão já estava desfrutando, a partir da terra, o reino dos céus. Deus conversava com Adão. Adão era um homem abençoado. Sua terra era abençoada. Tinha um rio que se dividia em 4 braços. Na região onde ele estava, significa que não havia falta, era abundância, não tinha como dar errado a plantação e a lavoura de Adão, e de sua família, e de suas descendências. 4 rios, querido. Visto que naquela época não chovia. Não tinha gripe, não tinha febre, não tinha dor de cabeça, não tinha... Eu estava me lembrando agora no WhatsApp passaram uma brincadeira, né? Que os médicos de Cuba foram embora por causa das doenças que ele não conhecia. Puxado nos quartos, impinge, é o nome que o povo dá, né? Inchaço, empanzinado, tanta doença que o pessoal inventa os nomes, né? Espinheiro, olheira, tanta coisa. Então, todas essas enfermidades não havia, irmão, não tinha. Que esta é a proposta futura. Alô, irmão. Você lê Apocalipse, está com medo de ler Apocalipse? Apocalipse é um dos livros mais lindos que eu já vejo, que eu vi. Livro extraordinário, belíssimo. Não tenha medo não, viu? Você não tem fé que está em Cristo? Que foi derramado sangue por seus pecados? Você não está vivendo uma vida nele? Você não tem o Espírito pelo qual você clamava Pai? Então você vai ter medo de Apocalipse. Por quê? Apocalipse é a nossa vitória. Por quê? Porque é o fim para o começo de uma nova era. Como é que você vai ter medo? Tem crente que tem medo do diabo, medo de Deus, medo do diabo, medo dele mesmo. Então nós vemos que a proposta de Deus, quando está com relação a esta qualidade de vida, estava impregnado logo em Adão. E Adão, das regiões, além dos 4 braços, o rio que se divide em 4, são os maiores rios, uns dos maiores rios, tinha ainda uma terra que era o melhor ouro puro que tem na terra. Então havia toda a abundância. Ele dormia no relento, não tinha casa, também não tinha gripe, não tinha chuva, não tinha frio, um ambiente totalmente climatizado. Ganhou uma mulher abençoada. Quando ele olhou e disse: ixi, agora o negócio vai pegar. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Entendeu? Entendeu a proposta de Deus antes da queda? Dar o reino. Dar o reino. Dar o reino. Dar o reino, dar o reino, dar o reino, estabelecer o reino, que era estabelecido lá em cima, estabelecer embaixo, mas foi retirado o reino, por causa da malignidade do homem. Mas Deus sempre quis, e ainda é a proposta de Deus, dar o reino dele aos homens. Jesus disse que foi do agrado do Pai, foi ele que quis. Não tem participação sua, foi do agrado dele dar a vós o reino. E Jesus começa a ministrar a mesma ministração de João: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Nós vamos ver aqui a revelação do reino dos céus. Nós vamos ver algumas conotações, é aquilo que expressa o reino. Porque Jesus ministrava e falava do reino para as pessoas de uma forma por parábolas. E boa parte da turma não entendia. Mas de fato era para não entender, porque diz as Escrituras que ouvindo não poderiam entender.
E ele lança por parábola. Mas para os discípulos que eram de perto, eles falavam abertamente. Aberto. A eles eu falo por parábola, mas para vocês eu falo abertamente. Então tinha um fundamento, estava aberto e acessível. Aos de fora, não, mas aos de dentro, aos que iam ministrar, eles sabiam o que era o reino dos céus. Abre em Mateus capítulo 12, nós estamos aí, anda mais um pouco, Mateus capítulo 12. Lembrando que nós estamos nesta série, a proposta de Deus para o homem. Não sei se eu vou terminar hoje, porque tem muita coisa, mas semana que vem eu vou prosseguir para tentar terminá-la. E se você que está aqui, que não ouviu, você pode ouvir a primeira que está lá no YouTube, no canal da Casa Jesus é a Palavra. E se não vier a semana que vem, porventura, pode assistir ela, a terceira lá no YouTube também. Estamos gravando. Mateus capítulo 12, vamos ver o verso 28. Veja que Jesus, veja um fato que ocorreu, que não era uma parábola. Nós vamos compreender o reino de Deus quando Jesus não estava mais parafraseando, liberando palavras, parábolas. Jesus agora estava explicando. Foi quando ele estava expulsando o demônio, e aí alguns disseram, você expulsa por Beelzebu, e ficou você, esses sinais, esses milagres, é pelo demônio que você faz isso. E Jesus disse assim, veja no 26, a partir do 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele mesmo, contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? A mesma palavra usada para reino dos céus, reino. E se expulso demônio por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Agora 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônio, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí Jesus não estava explicando uma parábola, como existe. O reino dos céus é semelhante a um grande mostarda. O reino dos céus é semelhante ao pescador que lançando sua rede. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegando, fez um pão e levedou a massa. Isto era tudo por parábola. Mas aqui ele estava falando do reino não por parábola, mas por um fato que estava ocorrendo. Ele disse, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então é chegado a vós o reino dos céus. Nossa, eu já vejo, não sei se você vê. Porque a proposta de Deus em Ezequiel capítulo 36, eu vou repetir de novo, era dentro de todas as opções de Deus, uma delas e a última era, implantarei o meu Espírito no homem. E Jesus disse, isso é depois que Jesus foi batizado pelo Espírito, quando foi batizado pelas águas, por João, naquele mesmo exato momento desceu como forma de pomba corpórea sobre ele o Espírito Santo. E ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Se Ezequiel, a promessa de Deus e a aliança, era implantar o Espírito dele dentro de nós, se chegou em Jesus, que foi o primeiro da raça, Jesus é o primogênito de toda nova criação. Você sabe disso? Você sabe que Jesus Cristo é o primeiro da nova criação de Deus? E porque Jesus era o primeiro e possuía o Espírito de Deus, que era a promessa do Pai em Ezequiel capítulo 36, e se ele disse, se é por este mesmo Espírito, e agora eu vou parafrasear, deixa eu acrescentar aqui, que fui batizado quando estava lá em João, se é por este Espírito que eu expulso os demônios, é chegado a vós o reino dos céus. Você pode entender o que é o reino dos céus? Vamos mais. Vamos para o capítulo 21.
de Mateus. Capítulo 21 de Mateus, vamos para o verso 31. Vamos ver o 28. Ele diz aqui: agora qual é a opinião, a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Diga, arrependido. Grave esta palavra: arrependido. Arrependimento. Alô? Arrependimento. Grava esta palavra: arrependimento. Arrependido. Foi. Ele disse: eu não quero ir. Mas foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. O primeiro ele disse: eu vou. E não foi. Mas arrependido, houve o que nele? Arrependimento. Irmão, arrependimento é o processo de herdar a vida eterna. Arrependimento é o processo de nascer de novo. Porque o que foi dito por Jesus e por João? Arrependei-vos. Arrependimento é a condição da entrada do reino. Ele disse 2 filhos, um ele disse: você vai, ele disse: vou, e não foi. Mas arrependido, surgindo arrependimento nele, não se preocupa não, que é o pessoal do diaconato, do discipulado que vieram aí, diaconato, discipulado, estão saindo de lá. Então, eu vou, mas não foi. Aí, bateu o que nele? Arrependimento. Arrependido, voltou e foi. O outro disse: não se preocupa não, pai, eu vou. E de fato, não foi. Vamos ver lá. 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque publicanos e pecadores e prostitutas estavam crendo em Jesus. Estavam ingressando primeiro. Por quê? Porque havia arrependimento. E nos judeus não havia arrependimento. Nem arrependimento e nem reconhecimento de quem realmente era Jesus. Abre Marcos capítulo 1. Anda mais um pouco. Marcos capítulo 1. Nós vamos ver o 14 e vamos ver o 15. Verso 14 diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu dali para a Galileia, pregando a todos as boas novas de quem? De Deus. Cumprindo-se o tempo que está chegando, ele dizia, o que ele dizia? Anunciava o quê? Cumpriu-se o tempo. E está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse: cumpriu os dias. O tempo é esse. Cumpriu o tempo. É chegado agora o reino de Deus. Arrependei-vos. Sem arrependimento não tem como entrar. Sem arrependimento não tem como participar. Sem arrependimento
não tem remissão de pecado. Se não tem remissão de pecado, não tem como nascer de novo. Somente por meio do novo nascimento é que pode se herdar o reino dos céus. Alô? Somente por meio do arrependimento. Arrependimento de quê? Está escrito em Hebreus, capítulo 6. Arrependimento de obras mortas, ou obras que levam à morte o homem. As obras que levavam, as obras que chamam de pecado, as obras testificam de quem a pessoa é. Quem é o dono desta pessoa? Se era Deus ou se era o espírito do mundo. As obras testificavam que os homens não eram filhos de Deus, porque as obras deles eram contrárias à vontade de Deus, e não tinha como ser filhos de Deus, mas atrelados às obras do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando entrarmos nos textos um pouco mais na frente, você vai entender, acho que talvez vai chocar você, mas eu quero que choque você mesmo. Porque para tirar coisa velha, querido, só um choque. Você já viu lá? Está lá um armário, faz 20 anos. Não, mas esse armário aqui é relíquia. Não pode não, era de mamãe, era de vovó, era de mamãe. Não pode não. Só um choque para tirar as coisas velhas, né? Você pode falar isso para o seu irmão e diga: Deus vai te dar um choque para tirar as coisas velhas, porque Ele quer colocar coisas novas. Olha, quando Jesus começou a pregar as boas novas do reino, era absurdo. Irmão, era absurdo. O que Jesus dizia era absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou levar você a pensar comigo. Como era absurdo para eles ouvir Jesus falar e dizer: Ele está certo. Para nós é fácil hoje. Temos toda a explicação da obra da redenção das Escrituras. É um mapa, tem um mapa na mão. Mas para eles não era fácil. Qual é a base doutrinária nossa da entrada do reino? Arrependimento. Isso significa arrepender e crer. Nós somos salvos nós somos salvos por quem, querido? Pelas obras ou pela graça? Nós somos salvos pela graça. Como diz o texto, isso não vem de vós, é dom de Deus, foi Deus quem quis dar. Somos salvos pela graça. Mas mediante o quê? A fé. A fé nos conduz à graça. A fé nos conduz ao favor de Deus. Está bem claro isso? Senão você não é evangélico genuíno. Porque todo evangélico sabe que a salvação vem pela graça. E que não adianta nenhuma obra, essas obras não tem como fazer mais do que o que a graça fez. E de fato nem poderia fazer. Agora, deixa eu te dizer, e eu estou gravando isso, por gravar eu vou explicar. Eu vou colocar aqui, vou dizer outra frase que não é a verdadeira, só para vocês compreenderem como estavam os israelitas na época que Jesus começou a abrir a boca e demonstrar o evangelho do reino. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mas mediante a fé. Aí vem um pregador aqui, aí diz: olha, meu irmão, a partir de agora, nós vamos entrar, se nós entregarmos os nossos filhos à morte. A partir de agora, dizendo o pregador de fora, que não sou eu, no que eu estou dizendo, é uma parábola. Aí vem o pregador de fora e diz: olha, a partir de agora, a entrada do reino é você entregando um filho seu. Tu vai crer?
Hã? Hum? Por que você não vai crer? Porque na sua instrução, você já foi convencido que é pela graça, mediante a fé. Agora lá vem Jesus, falando coisas que não era igual à da lei. Tipo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo o quê? Amai os vossos. Jesus não estava dizendo outra coisa. Para pensar. A lei diz, eu, porém, digo. A lei diz, eu. Ele bateu nos peitos. Isso é uma linguagem minha. Ele não bateu nos peitos. Jesus disse, eu, porém, digo. E o que Jesus disse era diferente do que Moisés disse. E agora? Vai ficar com quem? Você vai decidir escolher quem para acreditar? Em Moisés, que tem a lei, ou em Jesus, que chegou agora e só tinha 33 anos? Ou porque a lei diz, e ele citou a lei, esse eu, porém, digo. Está onde estávamos lendo? Vamos lá no Mateus 5. Vamos lá para Mateus 5. Volta lá. Mateus capítulo 5. Vamos ver o que ele disse. Vamos ver aqui, os meninos vão me ajudar aqui. Isso. Verso 27. No verso 17 de Mateus, deste mesmo Mateus capítulo 5, Jesus disse algo interessante. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim anular, mas eu vim o quê? Cumprir. Aí as pessoas pensam que Jesus, e até uma linguagem que é dita, olha, sabe o que é? É que nenhum homem conseguia fazer a lei, executar a lei, a vontade de Deus. Aí Jesus foi e fez a lei em nosso lugar, porque ele disse, eu vim cumprir. Aí Jesus cumpriu a lei por nós, agora por meio de Jesus que cumpriu a lei, aí a gente é salvo. Quem já viu essa linguagem? Parece que na lei tinha vida. Desse jeito. Fica parecendo que na lei era que tinha vida. Jesus veio cumprir. O homem não podia cumprir, aí Jesus cumpriu. Porque Jesus cumpriu, aí a gente entra. Quem disse que na lei tinha vida? A lei era a lei do pecado e da morte. A lei do pecado, toda alma que errar, essa vai morrer. Era o benefício que ela dava, era a morte. Aí ele fala isso no 17, e o pessoal pega para falar isso, mas ele disse, eu não vim destruir a lei nem os profetas, não, eu vim cumprir, nem anular, mas eu vim cumprir. E todos nós já sabemos pela primeira aula que ele cumpriu a sentença da lei, que foi a morte mesmo. Jesus veio cumprir o que a lei exigia, matar os homens. E quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele foi e levou com ele todos os homens. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Está escrito em isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso, acho que é 14, não, 15 por aí. E ele diz assim, verso 27 deste capítulo que a gente está lendo. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério.
Eu, porém, digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mas a lei disse o quê? Não cometerás adultério. Não cometa adultério, só vai ser adultério se você cometer. Jesus disse: eu, porém, digo, mesmo que você não cometa, mas se as suas intenções é cometer, cometeu. Não era o contrário do que a lei disse? Só que Jesus, deixa eu ir mais, eu quero ir mais com você. Vamos ver onde é que tem mais. 31. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém vos digo: qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Eu, porém, vos digo. 38. Ouviste também o que foi dito: olho por olho e dente por olho por olho e dente por dente. Era o que a lei dizia: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, sempre ele disse eu. Você vai entender por que ele disse eu. Eu, porém, vos digo: não resistis ao perverso, mas se alguém te ofender com uma tapa na face direita, volta-te também a outra, ou oferece a outra face. Sabe o que é que ele estava fazendo? Porque Jesus era a porta. E a base fundamental para entrar dentro desta condição em Cristo era a fé. Se o Evangelho de Cristo fosse o mesmo Evangelho de Moisés, as pessoas acreditariam não em Jesus, mas em Moisés, como já acreditavam. Se é pela fé, e de fato é pela fé, as coisas ficaram absurdas para realmente compreender se o indivíduo vai crer ou não. Ai daquele que falasse contra a lei, era apedrejado. E se o Evangelho de Cristo consistisse na lei, todo mundo ia acreditar, mas não era em Jesus, era em Moisés. Porque a lei foi estabelecida por Moisés. Mas quando ele dizia: a lei diz isso, eu digo isso. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando motivo, que por mais absurdo que pudesse ser, você pudesse acreditar nele. Tirasse o foco de Moisés e colocasse o foco na mensagem dele. Ele não estava invalidando, ele estava dizendo: a lei diz isso, mas eu digo isso. Ele não estava tirando, ele estava dizendo o evangelho dele. Ele não estava tirando, ele não estava invalidando, porque ele disse: eu não vim invalidar. A lei diz isso, e é bem certo que a lei diz isso, e ela diz isso. Ele não podia invalidar a lei, porque a lei ainda estava em vigor. Ele nunca iria tirar, porque está escrito: se alguém tirar, vai ser tirado também da parte dele. Aí Jesus disse: olha, a lei diz isso, agora eu tenho uma visão. Eu digo que é desta forma. Ele não estava invalidando, ele estava expondo o evangelho dele mesmo. Porque os homens acreditavam na lei e pensavam que nas escrituras tinham vida eterna. Ele disse: vocês examinam as escrituras porque pensam que nela tem vida eterna. Só que a vida eterna estava na pessoa de Jesus Cristo. Mas o acesso a essa vida é pela fé nele. Se as palavras dele, não as de Moisés, se as palavras dele, se as minhas palavras estiverem em vocês, porque as de Moisés já estavam, porque toda criança israelita ia para a escola para aprender o Pentateuco todinho, o livro dos profetas todinho. A escola, que não era igual a essa,
Era a escola que introduzia toda criança israelita para aprender sobre os primeiros 5 livros e depois os livros dos profetas. E depois todo o livro da lei. Era obrigação. Então todo ser judeu, tinha a lei de Moisés implantada no seu coração, mas não tinha o evangelho de Cristo. Se as minhas palavras estiverem em vós, não as de Moisés. Não, o Senhor está invalidando? Não. Estou dizendo que para crer em Cristo, as palavras de Cristo devem estar depositadas no bom tesouro, no solo do nosso coração. Porque a vida e a entrada do plano de Deus para o homem consiste em estar no Filho e o Filho estar em nós. Porque esse foi o plano da aliança de Ezequiel, capítulo 36. Fazer o homem nascer de novo, dar a ele uma nova vida. Vamos ver lá onde estávamos. Não foi no 31, eu quero que você abra. Não, estava em Marcos capítulo 1. Vamos voltar lá para Marcos ainda. Temos um tempinho. Prossegue mais para Marcos. Estávamos falando sobre Marcos, falou sobre arrependimento. Capítulo 9, segue mais na frente. Marcos capítulo 9. Isso você não vai entender com um culto só, viu, irmão? Você não vai entender isso com uma aula só. É necessário que você escute a primeira, que você escute a segunda, que você escute a terceira. E se tiver a quarta, que você escute a quarta. Porque o negócio vai ferver. Capítulo 9. Vamos ver o verso 9, verso 1. Então lhes falou Jesus: com toda a certeza vos asseguro, que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, antes que vejam o reino de Deus chegando com power. Dunamis é a palavra original do poder, dinamite. Um poder que explode tudo, que destrói. Esta palavra poder aqui é derivado de power, que é tirado por dinamite, explosão. O poder de Deus é um poder dinamite, explosão, dunamis. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi o poder dinamite de Deus no inferno. Aleluia. Abalou. Por isso que a Bíblia diz, quando ele veio a primeira vez, está escrito, ele abalou. E quando ele vem a segunda vez, vai abalar de novo. Quando ele veio, meu filho, que morreu, abalou as estruturas da terra. Quando Cristo foi ao inferno, power, dunamis, dinamite, poder que destrói no inferno. E diz a palavra, Pedro diz agora, quando ele voltar, ele vai abalar mais uma vez. Não vai ser agora a terra, mas todo o universo. Dunamis outra vez, power outra vez, poder de novo, para abalar as estruturas. E olhe só, se os inimigos sofreram nas regiões, nas obscuras, nas partes mais baixas da terra, com certeza os de cima também vão sofrer. Os de cima quais? Os das regiões celestiais. Principados e potestades. Vão experimentar um abalo extraordinário. Quando Cristo vier da segunda vez, vai abalar a terra e vai abalar céu. Power, poder. Ele disse que alguns deles não passaria pela morte, não morreria antes que pudesse ver. Passaram pela morte até que venha
o reino de Deus chegado com poder. Poder. E este evangelho aqui está no começo, no princípio da jornada de Jesus Cristo. Com certeza. Porque ele disse, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então é chegada a voz do reino. E ele curava pelo seu divino poder, cego, surdo, manco, aleijado, libertava, curava, sarava. Foi esse que ele disse, alguns dos que estão aqui não morrerão até que veja que o reino vem, ele vem com poder. O que é o reino dos céus? Além de ser sua morada, mas a conotação dada por ele aqui é chegada a vós, vem a vós. Está aqui, já está no meio de vós. O reino de Deus, dentro desta conotação, implica em que Deus cumpriu sua promessa estabelecida em Ezequiel, colocando o Espírito dele no homem, e o primeiro homem foi Jesus Cristo. E por meio do Espírito de Deus, Jesus curava, sarava, libertava. Está escrito em Isaías 61, pelo que Deus ungiu Jesus, Ele me ungiu com o seu Espírito, Ele me deu o seu Espírito veio sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele começa a falar das obras, incluindo toda a operação de milagres e expulsão de demônios, por meio do Espírito. E Ele disse, se é identificado que eu expulso, que a operação de todos esses milagres provém pelo Espírito, chegou a vós o reino dos céus. O reino de Deus é o Espírito de Deus operando na sua vida. O reino de Deus é o Espírito de Deus que estava fora do homem, estabelecido de novo dentro do homem. E a identificação é a operação do seu poder. Porque eu expulso o demônio pelo Espírito, e ele não expulsava o demônio por ele mesmo. Ele disse, eu expulso o demônio pelo Espírito. Se eu expulso pelo Espírito, então é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus não fazia nada por si mesmo, mas só fazia tudo aquilo por meio do Espírito de Deus. Porque este era o plano de Deus. Nós vamos identificar mais na frente, muito mais coisa. Este é identificado o plano de Deus, em que o Espírito de Deus possua o homem. Deus no homem. O homem em Cristo, Cristo em Deus, Deus em Cristo, Deus por meio de Cristo no homem. Trocadilho? O homem no filho, o filho no pai, o pai no filho, o pai no filho. Você. Esse é o plano de Deus. Era não? É. Estou falando de um plano de vida. Se você vai ser médico, doutor, advogado, pedreiro, pintor, encanador, vendedor, maquiador. Não é deste plano que eu estou falando. Estou falando do plano divino, em uma vida espiritual, fora do contexto humano e natural. E tudo isso começou lá em Gênesis, quando o poder de Deus operava na vida daquele casal, extraordinariamente. Semana que vem, nós vamos entrar em a revelação do reino e sua expressão. Não, essa nós terminamos. Então a revelação do reino é o Espírito de Deus no homem, e por meio dele, operando seu poder. Nós vamos entrar, a porta da entrada no reino, a fé em Cristo, o crédito de Jesus em suas palavras e a glória no homem. É a parte final deste projeto. Irmão, deixa eu dizer algo para você, de verdade.
O que está aqui, que está aí na sua mão, as Escrituras, isso é algo tão poderoso. São informações e ações que foram feitas tão poderosas, que você não imagina a força que opera por esta palavra que está na sua mão, que você carrega. Está aí o plano divino de Deus. E muitos descartam, jogam fora. Preferem um shopping, preferem uma viagem, preferem casa, roupa, carro. Preferem tudo, menos o maior tesouro que está na mão de vocês aí. Do qual nós temos o privilégio, que no tempo passado, ninguém tinha Bíblia na mão não. E por isso muitos foram enganados. Pela até a própria igreja antiga, não é? No qual ainda não tinha nascido a igreja evangélica ou o protestantismo, mas a igreja antiga reteu todos os pergaminhos, fazendo com que o povo não soubesse da verdade e enganava muitos. Eu e você temos o privilégio de nascer nesta época que a Bíblia é acessível. Não entra se não quiser. Há um texto tão poderoso que Jesus disse, acho que nós vamos ler mais na frente, a respeito do jovem rico. Deixa eu terminar com esta passagem, a respeito do jovem rico. Todo mundo conhece a passagem. E o jovem disse, Senhor, o que eu faço para herdar o reino? Já que era o reino a parte principal, o que eu faço para herdar o que você está oferecendo? Alô? O que eu faço para herdar o que você está querendo dar? Porque a ministração de Jesus, dentro do seu evangelho, era apresentar ao homem o reino dos céus. E eles perguntavam, o que eu faço para herdar o reino? O que eu posso fazer? Pô, a lei de Moisés a gente já tem. O que eu faço para herdar o que você está oferecendo? Aí o jovem rico vem e diz, Senhor, o que eu faço para herdar o reino? Aí disse, o que diz a lei? Aí ele diz, olha, esses mandamentos eu pratico desde jovem, faço tudo isso. Tudo isso eu faço. E Jesus não disse que ele não fazia. Mas Jesus disse, mas tem algo ainda. De fato, ele disse, mas tem algo que é importante. Aí ele disse, vai, vende, pega os teus bens todinho, entrega, distribui com os pobres. Depois que você distribuir, você vem comigo e me segue. Olha, para dizer para um rico milionário, rico, ele tem raiva de pobre, uma parte deles, não todos. Deixa eu ficar registrado aqui, só os arrogantes, os prepotentes, esses que são amantes do dinheiro, detestam a pobreza e também detestam o pobre. Tem rico generoso, tem rico abençoado. Bom, gente boa, melhor do que certos pobres, viu? Tem pobre que é rico e tem rico que é pobre. Tem milionário que é pobre, pobre de espírito, boa, acessível, conversa, senta com você como uma bolacha. Mas tem pobre misericórdia, que só quer ser a última Coca-Cola do deserto. Só quer ser o rico, o Bill Gates. O homem mais rico, né, o perdeu por da Claro, só quer ser o dono da Claro. Tem pobre que é assim, orgulhoso, soberbo. Mas na conotação deste encontro de Jesus com este rico, Jesus disse, vai, divide. Dividir? Com quem? Dividir com quem? Se o senhor dissesse, entrega teu dinheiro a Nero, a César, até que ele ia. Mas para os pobres? Não. Depois que você fizer isso, você vem comigo. Aí caiu o semblante. Jesus deu um motivo para ele acreditar. Jesus só falou aquilo para que ele pudesse acreditar nele. Ele não era absurdo? Ele já cria na lei, irmão. Ele praticava a lei. Ele cria em Moisés. Só que precisava crer em Cristo. Cristo não estava a fim de deixar aquele homem pobre. Cristo lançou uma palavra a fim de que ele acreditasse nele. E era absurdo mesmo. E por ser absurdo dentro dele, desistiu. Aí Jesus disse, realmente, como é difícil que um rico, que era da classe daquele abençoado, entre no reino dos céus. Aí os discípulos disseram, nossa, assim é difícil mesmo. Aí ele disse, não, mas o que é impossível para o homem, Jesus disse, como é difícil. Irmão, é difícil para um homem entrar no reino sem crer em Cristo.
É isso que ele disse. É difícil, é muito difícil um homem herdar o reino. Se não for por mim, é difícil. Aí ele disse, nossa, como é difícil. Os discípulos disseram, assim, quem é que vai entrar então? Incluindo eles. Aí Jesus disse, mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque o que Deus iria fazer por meio de Jesus, não envolvia nenhuma ação humana. Era completamente o amor e a graça, de graça. Não precisando distribuir com os pobres, segundo a proposta de Jesus. Não deixando de fazer isso, não deixando de fazer aquilo, não deixando de fazer aquilo outro. Mas gratuitamente, Ele dá. Quem recebeu aqui essa noite a vida de Deus? Quem recebeu a vida? Não porque eu estou falando, ele disse, Ele dá, mas quem recebeu a vida de Deus? E foi gratuitamente. Eu vou parar aqui. Semana que vem a gente prossegue.